Olá, está entrando no ar o Você Sabia? Eu, Carlos Eduardo Schneider, estou cobrindo as férias do seu Oswaldo, que está em casa nos assistindo, e trago sempre entrevistados para que a gente possa dissecar alguns assuntos que são interessantes aí para a nossa sociedade. Hoje eu estou aqui com o Carlos Augusto Portela, o presidente do Diretório Central dos Estudantes. Aquele cara que faz o movimento reacionário, que põe fogo na faculdade. Tá aqui, tudo bom, Portela? Tudo bem, tudo ótimo. Mas fala um pouco da tua vida, Portela. Bom, né, já me apresentou hoje, tenho 23 anos, né, e a minha vida, principalmente assim, ligada à vida pública, né, ela iniciou muito cedo, né, quando eu estudava lá no colégio Moisés Cano Veloso, sempre estudei em escola pública, né, então eu comecei por lá, fui sempre morador do bairro Hidráulica ali. Já tinha morado um pouco no bairro Moinhos com a minha mãe, depois fui morar com a minha avó, então acabei estudando logo ali, porque a minha avó mora do lado, né? Então, para mim era o melhor caminho era morar do lado da escola. Então no Moisés, um ótimo colégio, sempre gostei ali, os ótimos professores, sempre aprendi muito ali. Fiz muita arte ali também. Aprontei demais com aquela escola, mas sempre fui bem educado ali e bem recebido por aquelas pessoas que trabalham lá. Lá eu tive um contato um pouco, não muito, mas assim, nessa questão de liderar grupo, de sempre estar na frente das coisas, por mais que eu era assim, ou num jogo de futebol, ou numa gincana, ou tento reorganizar o Grêmio Estudantil. Naquele tempo não existia ainda o Grêmio Estudantil no colégio, e a gente foi muito propulsor de criar esse Grêmio lá, né? Então a gente meio que criou, a gente não pôde participar, porque a gente estava no último ano, na oitava série, então não podia participar, mas a gente conseguiu. Desde lá se criou bastante coisa naquele colégio em pró do Grêmio Estudantil. Mas, Portela, tu falaste que tu morou com a tua mãe e com a tua avó também esteve presente na tua criação. Teve alguma influência delas na tua propensão política? Sim, a minha mãe, na verdade, assim, eu moro ainda com a minha avó. Eu tenho esse contato. Eu moro com a minha avó desde os 7 anos. E uma coisa que a minha avó sempre me ajudou a compreender e me ajudou, assim, me levou, na verdade, foi a minha avó participava de um grupo ligado à Igreja Católica, né? É o Movimentos Focolares. E ela me mostrou uma realidade diferente, um modo diferente de viver. E eu comecei a participei com alguns jovens aqui da cidade de Lajeado, a gente ia para alguns congressos, alguns encontros. E ali a gente meio que discutia, participava de alguns encontros ligados à igreja mesmo, né? Então eu consegui ali meio que entender um pouco desse processo de conviver em grupo, né? Conviver com mais pessoas ao meu lado, não ter essa vida só individual, né? E a minha avó me ensinou muito isso. Ali a gente sempre morou, eu, minha avó e minha tia. Então ela quando ela me trouxe, me levou para esse grupo aí, para esse movimento, eu acabei aprendendo algumas coisas lá. E também um pouco mais da vida assim dela, porque a minha avó, ela é uma autônoma, ela faz compotas, faz geleia, faz coisas para vender para fora. E de vez em quando a gente ajuda, nem sempre. Muitas vezes não dá para ajudar, porque muita gente fica mais na rua do que dentro de casa. Mas ela sempre nos mostrou como amor de vó e fazia mais o papel de mãe e pai ao mesmo tempo ali, para criar um pouco eu, porque eu, na verdade, eu era o homem da casa e tudo mais, então tinha todo esse tipo de criação, né? A questão acho que a tua avó, ela representa bastante, tanto pela força do trabalho, porque é um trabalho manual, sim, mas também pela força da persuasão. Isso. Né? Porque ela precisa vender o produto dela, além de ela mesma fabricar. Tu me dizia que tu chegou a fazer Direito e partiu para o curso de História. Isso, perfeitamente. Como é que tu entrou no Direito e como é que tu foi parar na História? Bom, na verdade, a minha primeira opção era Educação Física. Caramba! Tá? E, só que eu fui convencido de que para mim não seria a melhor coisa. E o convencimento veio muito por diálogo, por sentar num barzinho, sentar com os amigos e conversar e tal. Então a gente meio que eu tomei essa decisão, vou fazer Direito. Era o que me encontrava, tipo assim, eu vou conseguir juntar o útil, que é o que a minha família quer, que é um pouco assim, mais um emprego garantido, alguma coisa assim meio burocrático e tal, mas também eu sei que no Direito eu vou conseguir fazer muita militância do movimento estudantil, porque é um curso organizado, tem muito estudante, e tinha muitas pessoas que eu já usei de influência, né, estavam no curso de Direito. Mas, espera aí, então desde o segundo grau, tu participava de Grêmio Estudantis, mas desde lá vinha esse teu anseio por militar, por
por estar presente junto às massas, enfim. Junto às massas, sempre aos grupos. Na verdade, o maior contato que eu tive foi quando eu fui parar no Castelinho, no Colégio Presidente Castelo Branco. Sim. Eu fui no meu primeiro ano para lá, logo lá eu já entrei no Grêmio Estudantil, fiz um contato logo com quem estava na diretoria, que eu queria participar, eles me aceitaram na diretoria. Eu acho que ali foi um divisor de águas. Porque quando eu entrei, logo começou uma greve. Exatamente um mês depois que nós entramos, iniciou uma greve do magistério. E a gente teve um contato muito grande com os movimentos sociais ali, principalmente com o movimento CEPERGS, ligado aos sindicatos professores. E eles vieram conversar com nós e eu acho que foi um dos poucos grêmios que aderiu àquela greve inicialmente e disse assim, não, vamos estar do lado dos professores. Né? E a gente foi, daí começou a ir para Porto Alegre, começou a ter contato com outros grêmios estudantis, com outras lideranças, com outros grupos de movimentos sociais, MST, quem mais ali, a CUT, sindicatos, essas centrais sindicais, né? E a gente começou a ter um contato e viu que aquilo ali é uma organização muito maior do que a gente imaginava. E talvez muito mais organizada do que também a gente pode acompanhar de fora, né? Perfeitamente. E essa é a visão que a gente teve, né? De como o grupo e de como esses organismos são organizados. E como a gente é falho muitas vezes quando a gente lidera esses grupos parecidos, mas muito menores, né? Então a gente teve esse contato, logo eu virei presidente do Grêmio Estudantil do Castelinho, e daí ali a gente começou a fazer algumas movimentações, a gente fez uma vez uma passeata que foi contra era o fechamento de algumas escolas, bibliotecas, laboratórios de informática, e daí a gente resolveu fazer uma passeata aqui no Vale do Taquari, foi em Lajeado. Sim. E a gente reuniu no mínimo umas 2-3 mil pessoas no centro, e ali a gente começou a ver a força que a gente tinha com os grupos. E ali a gente começou. E ali a gente teve um outro processo muito interessante, que foi reafundar a União Lajadense de Estudantes, que ela estava parada, né, desde 2002. E a gente sabia que existia essa União Lajadense, mas ninguém queria tomar a dívida que ela tinha e ninguém queria assumir esse compromisso. E a gente fez um aglomerado de grêmios estudantis aqui da região, aqui de Lajeado, né? Nós, o Érico Veríssimo, tinha o pessoal do Melinho, do Made Bárbara também. Sentou, conversou e resolveu reafundar a União Lajadense de Estudantes. E ali a gente começou a dar uma nova vida de movimento estudantil para essa cidade. Claro, não deu para ir muito longe, né? Não dá pra gente também sempre querer coisas grandes, mas a gente acha que conseguiu dar vários passos importantes ali, quanto com a União Lajadense quanto com o Grêmio Estudantil. Mas deu pra fazer o que foi possível. O que foi possível deu pra fazer. O que vocês de concreto conseguiram angariar com a ULIS? Bom, a gente conseguiu criar. Primeiro a gente conseguiu unificar o movimento estudantil, que era o nosso maior papel naquele momento, porque a gente não tinha mais os contatos, não existia mais uma rede unificada aqui dentro de Lajeado. Tu sabia que nas escolas que tinha Grêmio Estudantil, mas tu não sabia quem era, como funcionava, o que eles faziam lá no SEAT, o que eles faziam no Castelinho, o que eles faziam nas outras escolas. E a gente conseguiu fazer esse contato primeiramente, a gente conseguiu reunir esses grêmios e começar a fazer esse tipo de diálogo. Ali também houve o primeiro processo que foi o Parlamento Estudantil, que foi criado, era uma lei um pouquinho mais antiga, mas no ano de 2007, se eu não me engano, 2006. Eu fui eleito pelo Castelinho, eu e mais a Bárbara Spengler, pelo Castelinho, representantes no Parlamento Estudantil, que é um órgão que representa a Câmara de Vereadores, mas tipo um parlamento mirim, né, que tem uma reunião por mês, nós tínhamos, e tinha estudantes de quase todas as escolas lá. Então fui eu e a Bárbara pelo Castelinho e depois eu fui eleito presidente do parlamento, né, naquele ano. Então ali também a gente conseguiu unificar mais as coisas. A gente conseguiu fazer o primeiro encontro do movimento estudantil, que foi no Dia do Estudante. A gente reuniu todos os grêmios estudantis da rede aqui, estadual, particular, municipal, lá na Câmara de Vereadores e fez um encontro de um dia inteiro. E ali a gente viu a força que a gente tinha, né? Mas em relação à força que a comunidade estudantil tem, a gente vai daqui a pouco fazer um intervalo. Mas eu quero primeiro saber de ti a força que a comunidade estudantil tem, não só nas cabeças do presidente, no secretário, mas de fato nas pessoas que simpatizam com a causa e vão se unir na passeata, vão pegar a bandeira, vão lutar pela causa, enfim, que naquele momento está sendo tratada. Como é que tu está vendo esse movimento entre os estudantes? A gente teve um exemplo agora, que fazia muito tempo que não acontecia, mas que aconteceu ali na Univates, foi a questão do aumento das mensalidades, né? Que a gente criou um movimento ali, e é um movimento que não se criou a partir de uma pessoa, de um ser, de um senhor, ou de um presidente, ou de um secretário. Um grupo de pessoas, via redes sociais, começou a meio que questionar as mensalidades da instituição. E nós, como DCE, percebemos, bom, a gente está atrasado nessa linha política de atuação. Nós temos que fazer alguma coisa. Sim. A gente chamou uma reunião lá no DCE, para quem quisesse participar.
Ó, você que é a favor ou contra a mesma amizade, venha conversar com nós aqui. E nós tivemos lá em torno de umas 100 pessoas, que nos surpreendeu, porque é muito difícil tu chamar o movimento, de chamar as pessoas, porque cada uma tem sua vida particular, ou tem alguma questão que muitas vezes, eu não quero me meter nisso. Eu não, imagina se meu pai lá em casa vê eu numa manifestação. E talvez, né? Fazendo um parênteses, no Vale do Taquari é um pouco cultural isso. É cultura. Porque a Univates ela é composta de alunos de toda a região. De toda a região. Então não é possível que no meio da tarde as pessoas venham até a faculdade. E isso pode dificultar a cultura do trabalho, né? Exatamente. Isso que a gente dialoga muito lá. E a gente percebeu nesse movimento que é o quê? O interesse das pessoas em participar, primeiramente, já dizer, não, nós estamos a fim de abraçar essa causa. Que também era uma causa que unificava o movimento. Tem causas que não unificam o movimento. Tem causas que muitas vezes tu tem que lutar sozinho. Tu tem 2, 3 pessoas e é isso aí, entendeu? Mas era uma causa que unificava. E a gente resolveu, vamos fazer uma caminhada. E quando a gente resolveu como fazer a caminhada, vamos fazer. Mas nós vamos fazer de que a pessoa venha participar da caminhada, não por obrigação, mas quem quer venha. Então a gente foi passando de prédio em prédio, as pessoas iam saindo da sala de aula e iam aderindo. Portela, pode falar. Segura um pouquinho, a gente vai fazer um rápido intervalo. Perfeito. E já volta para continuar a caminhada. Toque especial, bijuterias, acessórios, brincos folheados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque especial na Bento Gonçalves, 700 em Lajeado. Telefone 3726-3839. Esquadrias Stertz, tudo em estruturas metálicas. Grades, portões, portas, janelas. Proteja sua casa e sua empresa com arte, qualidade e confiança há mais de 20 anos. Esquadrias Stertz, fone 3748-1676. Abatedouro Recanto do Vale, produtos com alto padrão de qualidade, frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho, considerada a carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos, www.recantodovale.com. Abatedouro Recanto do Vale, Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário.